sobre o assunto de santificação. Então, que é também um assunto por causa das suas aplicações na própria Escritura, tá? Existem as aplicações da palavra, então isso é muito confundido, né? No Velho Testamento, acho que... Bom, você lembrar que a palavra aplicada a isso, né? Uma palavra que traduz isso aí é consagrado, né? No sentido separado, né? Separado por um propósito. É consagrado ou separado por um propósito. Isso tem sinônimo, né? Em santificação. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que existiram várias aplicações. Uma delas é, por exemplo, quando começamos já lá em Gênesis, quando o Senhor descansou no 7º dia. Diz que ele santificou esse dia. E foi dado daí para Israel, para Israel, nós vemos que houve também esse dia escolhido. É citado lá em Gênesis e depois nós falamos lá em Êxodo 20, né? Êxodo 20, vou dar uma olhada lá em Êxodo 20, por favor. Versículo 8, né? Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias, só 8 mesmo, irmão? Espera um pouquinho só, deixa eu pegar aqui. Isso é... Bom, é o 8, né? No dia de sábado para santificar, tá vendo? Palavra, né? Santificar. E daí o versículo 11 também, por favor, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Certo. Então nós vemos uma santificação do que? Do dia. É algo falado de um dia. Então o Senhor santificou esse dia, que é o dia da criação. Que ele descansou do trabalho dele. E depois ele passou isso para o seu povo Israel, para que eles gozassem do descanso de Deus, do qual Deus já não tinha mais descansado. Nós sabemos isso, né? Ele estava apenas compartilhando com o povo esse dia aí de descanso. Então, nós vemos isso aí. Essa é outra coisa também que é bom a gente entender, que versículo 11, outra vez, irmão, como é que fala o início do versículo? Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Certo. Então, aí ele está falando de Gênesis, capítulo 1, do versículo 4, praticamente, o versículo 4 em diante até o versículo 31, né? Ele não está falando de Gênesis 1, versículo 1 até o 31. Ele está falando do versículo 4 em diante, né? Então é bom a gente entender isso aí. Por isso que ele fez uma santificação, porque já havia, né? Porque é interessante, irmãos, sempre quando se fala de santo, de santificação, a palavra ela leva no sentido de ter uma separação por uma finalidade, né? E muitas vezes essa palavra santificação ela é usada por causa do mal, verdade? Ela é usada por causa do mal, quando o mal existe, inclusive, né? Então tem que existir a palavra santificação.
E no caso aí, não existia, no dia lá, no sétimo dia, não existia o mal ainda, né? Mas já existia a queda. A queda anterior já tinha havido, a queda de Satanás já tinha acontecido já. Então, num certo sentido, o Senhor estava santificando um dia aqui para ser um dia dele, para que o homem gozasse do descanso de Deus, embora não houvesse o pecado no mundo. Então, é o que aconteceu ali. Eu só estou chamando a atenção que aí fala que em 6 dias fez, né, irmão? Em 6 dias fez o Senhor, não é isso? Isso, e 6 dias. Então, porque não está dizendo assim, porque em 6 dias criou Deus. Não criou Deus. Está errado, tá? Tem umas versões que fala criou. Existe uma doutrina, estou falando tudo isso, porque também existe uma doutrina que prova com esse versículo aí, quer dizer, prova, né? Não prova nada, né? Prova com esse versículo aí, dizendo que em 6 dias criou Deus os céus e a terra, né? Quer dizer, perdão, esquece, para um pouquinho. Porque em 6 dias o Senhor criou a terra, né? Não fala isso, ele fala que ele fez, ele não fala que criou. Porque se tivesse falado criar, daí sim, eu podia falar, realmente foi em 6 dias que houve a criação da terra. Mas isso não é verdade. Não foi a criação da terra. A terra existe há muitos e muitos, não sei quantos milhões de anos aí. O que ele está falando aí, falando outra vez, é de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1. Só para lembrar esse detalhinho, irmão, só para ficar claro. Que é um outro assunto também, né? Lógico, né? Versículo 3 em diante, né? É o que acontece aí. Né? É isso aí que acontece. 3, 4 em diante é o que acontece esse versículo. Que fez. Né? Fez é uma coisa, criar é outra. Né? Isso na Bíblia, sabe? Graças a Deus o nosso português não difere muito, né? Mas ele tem uma grande diferença, sabe? Então, aí está dizendo que ele fez. Não diz que ele criou, que ele fez. Então, ele descansou no sábado. Só que esse sábado veio a ser uma coisa que Deus já não tinha mais descanso, e o povo de Israel, do qual foi dado para participar do descanso de Deus, eles também não fizeram tudo de uma forma religiosa, como tudo, né? Eles fizeram de uma forma religiosa e nada de comunhão, né? Com os pensamentos de Deus. Por isso que o Senhor, quando veio aqui, ele censurou eles no próprio sábado, porque eles não estavam guardando o sábado como deveria ser, né? O Senhor que era o verdadeiro guardador do sábado, se é que eu posso dizer assim, né? Ele fazia as coisas no sábado, né? Porque perderam, né? Perderam o sentido da palavra, né? Do descanso de Deus. Mas só queria chamar a atenção que isso existiu, né? O sábado era esse dia aí, foi um dia santificado. Deus santificou também. Só pegar um gancho aqui. Não é o domingo, tá? Não é domingo. E o domingo também. O domingo é um dia do Senhor? É o dia do Senhor. O Senhor comprou esse dia aí. Né? O dia do Senhor, tem 2 dias do Senhor. Um é o dia do Senhor da vinda dele aqui, né? Que ele virá nos buscar, o dia do Senhor. E existe o dia do Senhor, que é o dia dele. Né? Como pegar esse óculos aqui, ó, comprar, né? Comprei esse óculos aqui, eu comprei esse óculos é meu. E quem que é o óculos? É do alemão, é posse dele. E o primeiro dia da semana é chamado o dia do Senhor, porque ele comprou esse dia. Biblicamente, né, dá-se a entender na linguagem desse dia, é um dia dominical, né? É um dia de domínio dele, é um dia domingo, é um dia dele. Ele comprou esse dia e é dele. Eu não sei, não conheço muito bem a palavra, mas é isso aí que tem o sentido. Que é diferente do dia do Senhor, que na verdade não é um dia, é um tempo, né? Por exemplo, o dia do que o Senhor vier estabelecer o reino dele, fala o dia, mas não é dia, é um dia de 1000 anos, na verdade, né? Um milênio.
Assim como o dia de Deus. O dia de Deus é a eternidade, não é um dia, é a eternidade. Mas chama-se o dia de Deus. Então, é bom entender isso, que o domingo não é, né? Não é o sábado do cristão, não, né? Porque os princípios são completamente diferentes. E tem mais outro também, aí em Êxodo, nós estamos no 20, né? Deixa eu abrir aqui outra vez que eu fechei ele. Êxodo 20. Vamos para o Êxodo 19, versículo 10. Êxodo 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Bom, daí ele fala o versículo 12, 13 e lê o 14. É o mesmo contexto. Tá? Pode ler aqui, irmão? Pode, por favor, irmão. Por favor. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apredejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Então, isso aí foi uma santificação, né? Um ato de purificação, de separação. Aí foi o quê? Em todo o povo de Israel. Né? Foi aplicado a todo o povo. Bom, vocês lembram, bom, eu podia ler também, né? Vocês lembram, voltando um pouquinho atrás, aí, Êxodo 13? 13, 2, por favor. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Certo, então. Aí era a consagração de quem? Do primogênito, né? Todos os primogênitos, eles deveriam ser consagrados. E também lembrar que os levitas, né? Isso nós vemos no livro de Levi, né? Os levitas, eles foram consagrados para o serviço do Senhor. Então, o povo de Israel foi consagrado, os primogênitos eram consagrados, e também existem os levitas que foram consagrados também. A tribo de Levi. É das 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma tribo para fazer o sacerdócio, né, o trabalho sacerdotal, escolheu a tribo de Levi. Vocês lembram disso, né? Levi foi eleito lá no deserto, inclusive. Lembra da vara de Arão que floresceu? Meus irmãos querem ler isso ou não? O Lemão, Oi? na minha tradução, tem, em vez de ser consagração, ela traduziu como santificação. Isso, então, por isso que eu citei que existem sinônimos da palavra, né? Mas quer dizer santificação, vou dizer consagração, separação. Existe aqui versões também falam, foi bom você falar isso aí, tá vendo? Porque realmente elas são sinônimos, né? Mas quer dizer santificação. Então, os irmãos querem ver a vara de Arão que floresceu lá ou não? Sim, vamos ver, né? Bora. Vamos dar uma olhadinha, então, como é o princípio da separação dos levitas. Vamos lá em Números 17. Números 17. 17.
Vamos ler um pouco esse capítulo, irmão. Dá um pouco de trabalho para o irmão aí. Senão a gente ele não vai ganhar o salário dele. Tranquilo, irmão. Número 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem em que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor. Opa! Tá bom, aí tá bom. Então, você está vendo que interessante? Aí foi no deserto, né? No deserto que aconteceu isso aí. Foi uma santificação para sacerdócio. Então, todas as tribos, nós vemos claramente que todas as tribos, pelos anciãos das famílias, eles escreveram o nome numa vara e cada um trouxe, eles elegeram os anciãos das famílias e trouxe a vara, que aí fala bordão, né? Trouxe uma vara, cada um com... Amarraram o nome, né? Amarraram o nome no bordão e trouxe. E de Levi, da tribo de Levi, foi Arão. Arão, que estava o nome dele lá como sendo o representante da tribo de Levi. Pela casa de Levi, né? Da tribo de Levi. Então, essa floresceu. Então, o Senhor elegeu, aí, né, houve a eleição do sacerdócio da família de Arão. Então, o Senhor pega a tribo de Levi para o trabalho santo. E do meio dos levitas, Deus pega a família de Arão para ser a família do sumo sacerdócio. Então, os descendentes de Arão, eles que faziam o trabalho do sumo sacerdócio. Não era qualquer um, tinha que ser da família de Arão. Então, nós vemos que tudo isso é chamado de santificação também, né? Separação para o Senhor. Aí, no caso, era pessoas para o trabalho, né? No sentido de serviço, trabalho do Senhor. Outra Irmão, coisa também que nós vemos... Oi, alguém quer falar? assim, aproveitar esse gancho aí, é o Marden que está lendo. Quando a gente vê que esse bordão floresceu, ele é uma figura do Senhor também, não é? Você poderia comentar rapidamente sobre essa figura? Isso. É verdade, é uma figura, sim. Só que nós vemos que o do Senhor, ele é uma figura, né? Porque o Senhor, ele pertenceu ao sacerdócio agora, né? Quando ele esteve aqui, ele não era sacerdócio, né?
perdão, ele não era sacerdote, que a família dele era real, ele era rei. Como rei, sim, ele era o rei de Israel, né? Mas como sacerdote, ele nem podia ser, como fala em Hebreus, nem sacerdote ele podia ser. Mas ele veio a se tornar sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ou seja, a vara dele floresceu realmente, né? A sua ressurreição foi mostrada a prova da sua eleição pelo Senhor, né? Por Deus, elegendo o Senhor para ser sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que é uma figura realmente, irmão, com certeza, porque é tomar daquilo que aparentemente está morto e dar vida, né? Porque aquelas varas eram um bordão seco, né? Que usavam para, como é que fala? Para o deserto, né? Usava aquele bordão, todo Moisés usava, todo mundo usava os bordões, né? E é um pau seco, né? Que nem vamos dizer, que nem um cabo de enxada, né? Vamos dizer assim, um cabo de enxada, é uma vara firme, você se apoiar, trabalhar com ela, coisa e tal. E ela floresceu. Colocou lá e o Senhor deu vida para ela. Isso nos fala de Cristo, né? Com certeza. Maravilha, irmão. Obrigado. É. E dentro desse contexto aí também, nós vemos que no Êxodo, deixa eu ver onde é que está aqui, não, espera um pouquinho só, irmão. Isso é Êxodo 30. Êxodo 30. Êxodo 30, versículo. Só o 29, né? Ele está falando dos utensílios do templo, né? Vou ler só o 29, dá para entender. Êxodo 30, 29. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Ah, interessante, né? Então, aí ele está falando da consagração do tabernáculo, dos vasos, dos utensílios, então ele está consagrando tudo. Isso é a santificação, é a palavra também que recebe como santificação. É uma separação para o uso exclusivo do Senhor ou dos sacerdotes e etc e tal, mas era para o Senhor, né? Então ele chama isso aí de santificação. Era algo que era conveniente e obrigatório pelo Senhor, né? Essa santificação. Nós vemos que lembra que tinha os batismos dos utensílios também, lembra disso? Era nesse sentido aí. Era separação para os vasos sendo santificados para o trabalho. Né? Dá para entender aí, né, que é isso aí, né? Vou pegar mais um. Falar mais um pouco do Lesi aí, quer ver? O senhor, quando está falando da santidade dele, prática lá no meio do povo, o versículo lá de Levítico 20, nós lemos agora há pouco, mas vamos no versículo, capítulo 20. Ele fala no versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Certo. Deixa eu ver mais um aqui, 18. Bom, eu acho que os irmãos conhecem bastante, né? Mas eu estava pensando em números também, que ele fala quando o senhor estava
santificando o povo, lá em Números 11 também, né? Ele fala nesse sentido, o povo tinha que santificar, né? Para aproximar. Levítico 10, versículo 3 também fala isso aí, né? Deixa eu lembrar o que é o versículo 10, não, que fala ali, versículo 3 de Levítico, perdão, é 10, 3, né? Deixa eu lembrar esse detalhe, certa gordura sobre as entranhas. 10, 3. Então. Vamos ler esse versículo, né? Que interessante. Vamos lá em Levítico 10, versículo 3. Por favor. Isso nós estamos no Velho Testamento ainda, tá? E falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Certo, então, ele mostra a santidade a todos que chegam a ele, que nós acabamos de ler agora lá no capítulo 20. Sede santo porque eu sou santo. É interessante isso aí, que a palavra, Pedro falou, e nós vamos chegar lá depois em Pedro, mas Pedro vai lá e vai pegar esse versículo aqui, de que nós acabamos de ler ali, de Levítico 20, sede santo porque eu sou santo. É a santidade prática que nós vamos ver. Então, todos que se achegavam a Jeová, no caso que nós estamos no Antigo Testamento, aqui com Israel, ele mostrava a santidade dele. Então, todos que se achegavam tinham que ser santificados, porque era o caráter do Senhor, ele era santo. Então, a santidade... É bom lembrar esse versículo. Volta lá, mas... Desculpa, meu irmão. Volta lá. Que isso? Lá no em Levítico 20? Foi o capítulo 20, versículo 7 que nós lemos ou não? Foi isso ou não? Foi isso, foi isso. Portanto, pode ler? Isso mesmo, 20, versículo 7, é isso mesmo. Isso. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso aí é repetido lá em Pedro, né, na carta de Pedro, uma santificação prática, né, para entender o que está sendo dito lá em Pedro, nós entendemos aqui, e aqui nós temos uma resposta lá no Novo Testamento. É a santidade nossa, porque nós nos achegamos ao Senhor. Eles aqui, por eles serem um povo que seguia essa pessoa que era santa, então eles se santificavam no seu procedimento, porque todos que se achegavam a ele tinham que ser santos na sua vida, né? E lá, se quiser lá, vamos lá ler também, né, irmão? Só que já que estou falando, vamos lá em Pedro, para entender isso aí, que é muito interessante. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mas eu leio o 14 ou 15 e o 16, porque o 14 e o 15 mostram o que é isso, né? O que ele está falando, né? Vamos dizer assim, o que ele está dizendo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, que escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, olha que interessante, né? Ele não está, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é repetido, porque muitas vezes, né, irmão, às vezes o versículo do Antigo Testamento, quando é citado no Novo Testamento, tem uns que mudam alguma coisa, muda, né?
Mas nem mudou, estava escrito do jeito e deu uma mudada, e mudou por causa do caráter presente, né? Nós estamos na dispensação da graça. Então, muitos versículos que às vezes eram pegados do Velho Testamento, do Antigo Testamento, quando aplicado no Novo, às vezes ele sofre uma transformação, biblicamente, né? Não estou falando que foi perturbado, ele foi modificado, mostrando a graça. E agora esse não, esse é igual, ele está falando a mesma coisa, porque ele está mostrando o mesmo princípio, é a santidade prática. Como nós seguimos o Senhor, nós estamos seguindo uma pessoa que é santa. Então, nós nos santificamos na nossa santidade prática, como ele fala aí, de se abster de todas as paixões e tudo mais. Por quê? Porque nós estamos seguindo uma pessoa que é santa. Então, o versículo diz assim, sede santos, praticamente na sua vida, porque eu sou santo. Ele não fala, sede santo, como eu sou santo. Tem irmãos, né, tem pessoas aí que falam, né, assim, sede santo como eu sou santo. Não está escrito isso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, sede santo como eu sou. Isso é impossível. Isso é impossível. Vamos dizer assim, a santidade do Senhor, nós temos como exemplo, né? Nós temos como regras de vida e tudo mais, né? Mas é por quê, não é como. Graças a Deus, porque se eu tivesse santo como o Senhor é santo, eu estava roubado, né? Não tem jeito, né? Daí acabou, né? Então, ser santo porque eu sou santo, ou seja, nós nos santificamos porque nós estamos seguindo uma pessoa que é santa, é isso que ele está dizendo aí, entendeu? E Israel, nós voltando lá no nosso contexto, nós vemos que é isso aí, o Senhor está falando que todos aqueles que se aproximavam dele, tinha que haver o quê? Santificação. Por quê? Porque ele é santo. Lógico, né? Vamos dizer assim, é lógico, você vai andar com uma pessoa que é santa, você vai se santificar, porque ele é santo. Né? Você vai santificar em todo o seu procedimento e tudo mais. É uma santidade prática, no sentido de consciência que você está seguindo uma pessoa que é santa. Não é verdade? Então, é nesse sentido que a palavra aí, já no Velho Testamento. Então, santificava quem? Santificava o sacerdócio, né, no sentido dos levitas, o povo, todos eles foram incluídos dentro desse contexto. Aí, todos que era o povo dele, tinha que ser santo. Por quê? Porque ele é santo. Não como ele é santo, porque ele é santo. Então, isso é um consolo no sentido da fraqueza, mas, ao mesmo tempo, é uma exortação à santidade. Então, é bom entender, pegar o versículo e ver como ele está, como ele é, porque senão confunde. Se ele tivesse que ser santo como o Senhor era santo, então acabou tudo, né? Para nós também. Então, por um lado, é o consolo, tá? Por causa da nossa fraqueza, que era o caso deles também. Mas, outro lado, era uma exortação, porque eles estavam seguindo uma pessoa que era santa, e nós também. Então, nós santificamos porque nós estamos seguindo o Senhor, que é santo. Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo, não dá para entender aí, os irmãos? Julgue aí, por favor, se dá para entender. Tá claro, irmão. Tranquilo, tranquilo. Então, lembrando disso aí, que os levitas eles foram consagrados, né, como família, né, como tribo, a tribo de Israel, das 12, nós vemos que eles não tinham herança no meio do povo. Lembra disso? Porque eles foram diretamente para a tribo consagrada para o serviço sagrado. E por isso que existia o dízimo, né, que davam a eles lá para sustentar essa família, essa tribo aí, para manter eles, porque eles não tinham parte na herança do povo. Então, eles viviam do benefício, do dízimo, né, que o povo dava, e dentre eles mesmos, o Senhor levantou uma família para fazer o sumo sacerdócio, que foi a família de Arão. Então, existiu todas essas santidades lá no Antigo Testamento. Existia tudo isso aí. Quer dizer, tudo isso aí. Não lembro alguma coisa, né? Mas é bom entender isso, que santificação é de tudo, não é só da pessoa, né? Não é só a pessoa.
E não é só por um tipo de coisa, é por várias finalidades. Por isso que eu citei. Arão era uma santificação exclusiva. Os levitas também uma santificação exclusiva também do povo, da tribo de Levi. E existia também a santificação de todo Israel, né? Todo Israel. Inclusive existia aquele pagamento que eles faziam de remissão, lembra? Era uma santificação, era uma prática, né? Uma prática de santificação, de possessão do Senhor dele, sobre eles. Então, os objetos, como nós falamos do dia também, tinha o dia de sábado, o templo, tudo isso foi santificado lá no Velho Testamento, nós estamos falando do Velho Testamento. E agora a gente, para o Novo, também podia ver alguma coisa, né? Lógico, né? Com certeza, o nosso tempo, né? Vamos lá, começar ali pelo próprio Senhor, né? Ver esse capítulo de João 10, Evangelho de João, por favor. João 10, como é que ele fala aqui, 30 aí. João 10, 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, o que declarei, sou filho de Deus? Então o assunto era outro, né? Mas ele cita isso. Ele cita que daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Ele fala de uma santificação antes dele ter vindo ao mundo, o Senhor. Não é isso? Está falando dele aí, ó. Ele foi santificado já lá, antes de tudo, antes dele vir, nascer nesse mundo aqui, fala que ele foi santificado. O que é isso aí? Isso aí é o Senhor que ele foi separado já, né? Lá em glória ele já se separou, ele se, puxa, deixa eu achar a palavra correta aqui. Ele se despiu, né? Despiu de toda a sua glória e de tudo mais, para dar cumprimento aos propósitos de Deus. Então ele deixou, né? Ele se absteve de toda a sua majestade, de toda a sua glória, e veio esse mundo para cumprir os propósitos de Deus. Então, nesse sentido, ele chama ele de um santificado, que o Pai santificou. Né? Interessante isso, né? Antes de vir ao mundo. Por isso que fala a Escritura fala que Cordeiro conhecido, né? Não morto, mas conhecido antes da fundação do mundo. Então, por quê? Porque já existia a propósito de Deus, Deus já tinha santificado. Ele já tinha ali, ele fala dele também, quer ver? Aí em João mesmo, capítulo 17, né? Vamos lá. Capítulo 17. Olha que interessante. Vamos ler, é interessante esse capítulo, mas vamos ler o versículo 16 até o 19, por favor, irmão. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que interessante. Então ele mostra essa santificação do qual ele se prontificou, né? Ele se pôs nessa posição de santificação. E aí tem, ó, irmão, por isso que é bom tomar cuidado com a palavra, porque a palavra, quando fala de santificação, não é porque o que está sendo santificado é impuro.
Você está entendendo? Não é isso não, tá? Está falando por causa do... E a operação, puxa, essa palavra, né? É o fato, é a operação do ato, né? O ato de santificar-se, não é porque existe algum problema, porque o Senhor fala da santificação dele. A favor deles, eu me santifico. Por quê? Porque ele tinha algum problema? O Senhor não tinha problema nenhum. O Senhor não... O santo, o verdadeiro santo estava lá, não tinha nada que se santificar. Mas ele fala que ele se santificou. É interessante porque ele está falando desse trabalho do qual ele estava fazendo. E ele está unindo essa santificação com o mundo. Né? Ele fala, versículo 16, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Ele foi o verdadeiro santo desse mundo, foi ele. O Senhor nunca se associou. Ele era o Salmo 1, né? Ele era aquele do Salmo 1. Nós aplicamos para nós, que é um princípio verdadeiro, né? Mas o Salmo 1 fala do Senhor, né? Que ele... Vamos ler o Salmo 1, só para aproveitar. Hoje nós estamos na leitura, né, irmão? Nós estamos falando menos e lendo bastante, né? O Salmo 1, ó. Salmo 1. Nós aplicamos a nós também, que é uma verdade, né? Mas o Salmo 1, se puder ler, irmão, pode ser? Tá muito cansado, hein, mano? Não, não, pode ser sim. Então, o Salmo 1, olha que interessante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, né, a gente é interessante ver que é uma verdade para nós, isso é óbvio, né? É uma exortação para nós na vida prática. Mas ele está falando do Senhor aí, né? Que, inclusive, fala que ele é como uma árvore plantada junto às fontes de água, que no seu devido tempo ele dá o seu fruto. Isso aí fala do Senhor, né? O Senhor foi perfeito, né? A vida dele aqui, ele deu os frutos dele certinho, né? Não houve mistura dele, os frutos dele de acordo com os seus tempos, né? Nas suas épocas. O Senhor deu fruto e ainda vai frutificar ainda mais ainda. E, então mostra o Senhor. Então é nesse sentido que nós vemos o Senhor. Nesse mundo, ele era o verdadeiro santo. Por isso que está errado. Né? Isso sempre... Eu fico meio... eu fico meio bravo. Quando a gente está falando da disciplina na Assembleia, né, que a Assembleia tem disciplina, coisa e tal, né, tipo, julgamento, tirar uma pessoa de comunhão, isso é base doutrinal nas cartas de Paulo. E tem pessoas que falam assim, mas que é isso? Isso está errado. E pessoas que eu digo crentes, né? Está errado. Porque nós não podemos julgar ninguém. Está escrito, não julgueis. Já começa por aí, né? Pegando um texto completamente à parte para aplicar e não, porque daí, ó, esse é o problema. É isso daí que eu fico... Quando ficar falando a parte assim, tá tudo bem. Mas não é que eles têm mania de botar o Senhor no meio desse rolo aí. Daí pega o Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele comia com os pecadores. Ele era amigo de prostituta, não sei o quê. Onde é que está escrito isso aí, gente? Não é verdade? Onde é que está escrito isso? Não é verdade? Não está escrito isso. Olha que interessante, né? Não está escrito isso. Quando o Senhor disse isso, quando eles estavam falando de João Batista e do Senhor, né? Assim, porque ele estava dizendo assim,
Vem João Batista, que não comia, não bebia, né, e tinha aquela total abstinência. Falaram para ele que tem demônio. Disseram, tem demônio. E daí veio o homem, o filho do homem, que come e bebe com os pecadores, né? Assim, ele estava em outra situação. Esse é um amigo de beberrão e não sei o quê. Mas ele fala que eles dizem, né? Diziam dele isso. Mas ele não era isso. Imagina que você... Lógico que o Senhor estava no meio, porque ele era o verdadeiro santo. Por isso que eu estou falando. O Senhor poderia, até ele poderia estar no meio mesmo, porque ele não era contaminável. Nós nos apartamos porque nós somos contamináveis, né? Se nós conviver com o mal vai fazer mal para nós, você vai contaminar. Agora, o Senhor não tinha isso. O leproso, um exemplo de doença, por exemplo. O leproso chegou para o Senhor pedindo para ele curar, o Senhor tocou nele. Ele não podia tocar, vamos dizer assim, não podia tocar. Por que não podia tocar? Senão ele ficava impuro. Não é isso? Ele não podia tocar no doente, no leproso, senão ele ficava contaminado. E dependendo do convívio, a lepra ela até é transmitida também, porque ela é transmissível, né? Então, mas o Senhor pôs a mão dele. Que aconteceu? A pessoa ficou boa. Né? Curou. O Senhor pôs a mão nele. Interessante, o Senhor não precisava tocar nele, não é verdade? A Escritura fala que ele tocou nele, mas ele não precisava tocar, não. O Senhor podia falar só uma palavra, ele já ia ficar ação direta. Mas o Senhor tocou nele, mostrando que ele não era contaminável. Ele era o verdadeiro santo, ao ponto tal de, se ele tocasse alguma coisa, aquilo era santificado. É o contrário de nós, né? Esse sim era o verdadeiro santo. Mas não diz que ele era amigo, sabe? Assim, ele era participante com os pecadores. Não está falando isso. Está falando que ele veio e ele se assentou. Por quê? Quem que era João, quem que era Pedro, quem que era Tiago, quem que era Maria Madalena, Maria Madalena, saíram 7 espíritos demoníacos dela. Quem era ela, não sei. Mas ela foi uma delas, que o Senhor também expulsou 7 demônios, 7 espíritos malignos, coisa e tal. Quem que eram esses? Desculpa, eu falo assim, é um bando de pecadores, do qual eles estavam agora no meio deles. Mas como eles estavam submissos ao Senhor, né? Eu estou dizendo isso porque o jeito que dizem é que o pecador chegava lá, sentava do lado dele, desculpa eu falar, não é assim, tá? Mas como o Senhor desse um tapinha na costa dele, tudo bem aí? Você senta aqui, vamos comer com a gente, comia e tudo. Não, não é isso não. Todos que chegavam a ele, o Senhor tratava. E o Senhor falava o quê? Vai e não peques mais. Não tem essa, não, continua a sua vida aí, viu? Pode continuar pecando, como o Senhor estivesse falando isso, do jeito que falam, é como o Senhor estivesse falando isso. Essa convivência. Isso está errado, ele não se assentava na roda do escarnecedor, sabe, com os pecadores, não é nesse sentido. Ele esteve no meio dos pecadores, lógico que teve. Ele era o único, que era o santo, o resto tudo era pecador. Só que ele tratou, todos eles que foram chamados, eles, vamos dizer assim, eles se converteram ao Senhor. Né? Comiam com o Senhor, lógico, na mesa que sentavam a comer com o Senhor. Quantos que eles comiam na casa de Simão? Ele não sentou na casa de Simão? Comia lá no capítulo 7 de Lucas, né? Sentou, comia lá, sentou, comia na casa do Simão, pecador, um cara pecador, que se achava justo, inclusive. E você lembra que até ele ficou julgando a cabeça dele, ficou julgando o Senhor por causa daquela mulher que foi aos pés dele e ficou chorando e enxugando com o cabelo, enxugava as lágrimas no pé do Senhor, beijava o pé do Senhor. E o Senhor citou, inclusive, aquela analogia para ele, que havia um credor que tinha dois devedores. Um devia 500 e outro devia 50. Só que os dois não tinham como pagar. E ele perdoa ambos. Quem que você acha que vai amar mais? Ele falou, eu tenho por mim que é aquele que mais foi perdoado.
Certo, falou certinho, porque eu entrei na sua casa, você não me beijou, ela está beijando meu pé. Daí ele fala tudo, mostrando, né? Então ele sentava, mas nunca ficava compactuando, compartilhando, sabe? Compartilhando Não, sim, o professor falava palavras de julgamento, né? Aqueles que todos que chegaram, vocês sabem disso também, quem lê a Bíblia, né? Quem lê de forma correta sabe do que eu estou falando. Todos que chegavam, o Senhor tratava e falava, vai e não peques mais. Né? Seguia o Senhor e aquela multidão que estava seguindo, isso é João 6, seguindo o Senhor por causa da comida e dos benefícios do Senhor, o Senhor julgou eles também. Quando começou a falar lá, é longo o capítulo, né? Chega no final, eles falam, duro esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Né? O senhor falando aquilo, porque o senhor ficou julgando eles, vocês estão me seguindo pela comida que vocês comem, entendeu? O senhor nunca deixou, desculpa eu falar assim, deixou de graça, sabe? O único que viveu com ele, que o senhor suportou, porque era um propósito divino, estava escrito, foi Judas. Né? Aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Esse comeu, esse foi o único que... Mas só que ele era um mentiroso, né? Ele era um fingido. Ele não falava para o Senhor, eu não vivia em pecado. Não é verdade? Assim, no sentido aberto. E ele era um discípulo do Senhor, né? Estava contado no meio dos 12, inclusive, também. Né? Mas era um incrédulo. Mas eu quero dizer isso, sabe? Que tomar cuidado com esse pensamento, sabe? Que o Senhor era amigo, sabe? Amigo de pecadores. Quando ele fala isso, a palavra fala desse sentido, é no sentido positivo, é receber os pecadores. Né? Isso sim, ele recebeu os pecadores, sim. Como nós não fomos recebidos, o que você é? O que você era, né? Melhor dizendo, hoje nós não somos mais pecadores, graças a Deus, né? Nesse sentido, nós já fomos libertados disso. Mas quem que nós éramos? Pecadores. Como que ele recebeu? Ele abraçou nós lá do jeito que você estava, né? O filho pródigo abraçou, beijou, sabe? Depois que ele foi lavando e santificando, que nós estamos falando de santificação. Daí ele foi santificando e hoje realmente, por que nós temos a disciplina na Escritura, né? Por que na Escritura fala da disciplina? Na Assembleia, que nós temos que fazer? Por causa da santidade do Senhor. É santidade, não é salvação. Então não confunda essas coisas. Né, irmão? Não é? Dá para entender o que eu estou dizendo nesse sentido aí, irmão? Sim, né, irmão? Tranquilo, irmão. Dá, sim. Dá, muito bom. Então, nós vemos que ali em João 17, o Senhor ele se santificou numa santidade por nós, inclusive, porque ele estava tomando, ele ia fazer, ele estava se funilando, inclusive, né, na sua santificação, ele foi funilando ao ponto tal de ele ser o exclusivo, né? O separado para cumprir aquilo que ele foi já determinado vamos dizer, lá em glória, né? Quando estava lá, de vir aqui para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Então, nós vemos que por isso ele foi o verdadeiro santo e o santificado, né? Aquele que se santificou. Então, nesse sentido, ele tem a palavra também. Versículo mais, irmão. Romanos. A carta de Romanos nos fala muito de santificação. Hebreus também fala, né? Mas tá, esse versículo não. 5 não é 5, é 15. Se o irmão tiver tempo aí, eu vou fazer uma pergunta sobre a santificação lá, 1 Coríntios 7,14. Mas depois você vê aí, irmão, viu? Sim. Me lembra. Tá, eu acho que nós vamos chegar lá. Você está falando dos maridos, mulher, família, é isso? Isso mesmo.
Nós vamos chegar lá também, faz parte do contexto. Se Deus quiser. Mas você lembra, por favor, se caso passar, hein? Lemão, só pegando um gancho aí também, quando o senhor, né, ele diz assim, que ele se santificou para a obra, né, seria naquele sentido que a gente vê lá em Isaías 6, né, quando pergunta quem enviarei, né, quem, é como se ele tivesse assim, eu vou, né, esse sentido de santificação, porque o Senhor já é santo, né, ele não Isso. está no sentido daquele assim, de ser separado para essa obra, né. Envia-me a mim, né? Ele está falando dele, né? Isso é Hebreus também, foi quando fala dele também, no Hebreus capítulo 8, né? Não, perdão, capítulo 10 de Hebreus, fala dele, da santificação dele. Então, por isso que é tomar cuidado quando a gente fala de santificação, que não quer dizer que é uma coisa impura tendo que se purificar, não é isso. É um vaso sendo separado por uma finalidade, que foi o Senhor, né? Ele se tornou um vaso separado por uma finalidade, para fazer uma obra de Deus. Mas ele era completamente santo, né? Ele era, como eu falei, ele era o verdadeiro santo, né? Mas fala dele também. Maravilha. Aqui ele fala, quer ver? Estou pensando em Romanos 15, versículo 16. Olha que interessante. Romanos 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez certificada pelo Espírito Santo. Eu leio esse versículo porque ele fala de duas coisas. Ele fala dele, né? Dele, o apóstolo santificado, né? O Senhor santificou ele para a obra do Evangelho, e ele estava fazendo um trabalho de oferta, né? Uma oferta que estava sendo preparada. O versículo fala aí. A oferta dele seja aceitável uma vez santificada. O que quer dizer isso? Tinha que alguém lá e purificar a doação deles para que ela ficasse santa? Não é isso. Nós mostra que... Lembra que lá existia a santificação dos vasos no Velho Testamento, né? Nós estamos falando dos vasos, dos utensílios. E aqui está associado será que é aqui mesmo? Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ficar um pouquinho só. Não, é 1 Coríntios 16, né, da oferta. Cada um separe na sua casa. Lembra que ele fala isso? Não? Irmão, lembra disso, hein? Sim, lembra. Cada um separe na sua casa, tal, né? Para o Senhor, para dar, né? E isso aí, Coríntios também fala da doação, das ofertas e tudo mais. Aquilo que é uma santificação que nós fazemos um dinheiro, é coisa financeira, né? Nós separamos aquele dinheiro para o Senhor, né? Olha que interessante, por isso que Paulo fala a oferta uma vez santificada, porque eles separaram aquilo para o Senhor. Lógico que ia ser para pessoas, né? Não é para dar. O Senhor não está precisando, ele não está precisando disso. Nós precisamos, né? Então o Senhor provê para nós, né? No caso, nesse caso aí, eram os irmãos tirando dinheiro do bolso mesmo, tirando dinheiro, como nós fazemos na nossa coleta, aí, cada um separa em casa para o Senhor. Eu não sei quanto você dá, você não sabe quanto que eu dou, e assim cada irmão. Por quê? Você põe a mão lá, você deu para o Senhor, você santificou aquilo já lá na sua casa para o Senhor. Não porque tem que fugir da ideia, daquela coisa, porque é imundo, sabe aquela ideia? Isso é isso que eu estou tentar chegar no ponto
que não é isso. Essa santificação não é porque aí está imundo, né? Está imundo. Tá? Então, a gente faz uma oração, alguma coisa por dinheiro que você vai dar, porque ele tem que ser santificado, usando versículos. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você está separando, né, do seu financeiro. Cada um de nós fazemos, separa algo para o Senhor. Você está o quê? Santificando uma oferta para o Senhor, né? Que vai ser usado em prol dos santos. Então, a palavra também fala em santificação da oferta. Fala, mas o que é isso? É o mesmo que ele fala, quer ver? Vamos ler um versículo, quer ver? Aqui está, não, é Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, quando ele está falando da má doutrina, de demônios, inclusive, que estavam proibindo, doutrinas que proibiam o casamento, abstinência de alimentos, né? E daí ele fala, o capítulo 4, né? Daí o versículo 4 e o 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É interessante. No caso, ele está falando do alimento e do casamento também, né? O casamento também é uma coisa que Deus criou e é uma coisa boa, não é uma coisa má. Muitos pensam que o casamento... Olha que interessante, ele está falando... Perdão, viu, irmão? Lê o capítulo, lê o versículo 1 também, o versículo 1 e 2, vai, perdão, vai. Vamos ler sim. Melhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus... Então daí nós lemos outros, né? Que ele está mostrando que era uma doutrina de demônio, né? Por quê? Porque Deus criou o quê? Deus criou o casamento e Deus criou também deu, né, a nós o alimento. Isso aí ele está falando lá em Noé, perdão. Está falando lá em Noé, quando Noé saiu da arca, quando ele instituiu, né, o alimento para o ser humano, assim como vos dei a erva verde, agora também vos dou os animais e tudo mais para vosso alimento. Em Israel havia as abstinências por Deus, sim, mas tudo aquilo era uma figura, né? Ele não deixou Israel passar fome, não, sabe? Pelo contrário, as abstinências deles estava tudo bem. Ninguém estava morrendo de fome por causa daquilo lá. Mas eram figuras, não que era algo mal em si. Não é verdade? Não era mal em si. E daí nós vemos que no nosso tempo, por isso que ele fala que pela palavra e pela oração, por quê? O que é isso pela palavra? Porque pela palavra nós entendemos o que é o que Deus está falando. Existe algum problema no alimento em si? Não. É isso que está falando. Deus não... não pode comer porco, viu, irmão? Não pode comer porco, porque na lei eles não comiam. Mas era figura. Aquilo era uma figura do gentil, daquilo que era imundo, que eles não podiam se associar, né? Não podiam ter comunhão com isso, não podiam comer, porque eles não podiam ter comunhão, como todos aqueles vários alimentos, só fala do porco, né? Mas eles não podiam comer um monte de alimentos, de bichos, de aves, de répteis, porque eram figuras. E nós entendemos hoje que Paulo, pela doutrina, né, Paulo também fala que
que Deus criou todas as coisas, né? Você vai no mercado e compra tudo sem perguntar nada, né? Vai, como diz, outra versão fala, vai no açougue, né? Ou vai no mercado, você compra todas as coisas sem perguntar se o animal foi sacrificado, como é que foi morto, se foi... Você compra, leva para sua casa e come, dá graças a Deus e come. Então, quando ele fala de santificado, damos graças a santificados pela oração, não é porque está cheio de capetinha ali, não. Tá? O prato de comida aqui está cheio de capetinha, então eu vou orar aqui para sair o mal, sabe? Né? Na verdade, a impressão que é isso, que a coisa, enquanto não deu graça, não pode comer porque está impura. Não é isso, gente, não é isso, o não está falando isso. O Senhor deu aquilo para nós, Ele já deu aquilo, é o Senhor que nos dá. Né? Hoje, na mesa de vocês, como na minha, graças a Deus, nós tivemos que comer, o Senhor que deu para nós. E por que você vai dar graça? Porque você está comendo em comunhão com o Senhor, você está santificando, pegando aquela comida e santificando ela pela oração, dizendo ao Senhor, Senhor, muito obrigado por essa comida que o Senhor deu para nós. Não é isso que você ora? Obrigado por essa comida, porque você está reconhecendo que o Senhor deu para você aquilo, você está santificando aquilo na prática, né? É a ação de graças isso aí, não é purificação. Não é purificação. Santificação não quer dizer purificação desse tipo de coisa, não é verdade? Então, isso que eu queria chamar a atenção, que muitos atribuem a tal da santificação aí de um jeito que é complicado, viu? Então, aqui no caso da oferta, né, que foi santificada, é a mesma coisa com o alimento que nós comemos. Por que você dá graça para comer? Porque tem que dar graça. Se não der graça, a comida vai fazer mal. Nada disso, irmão. Não tem nada a ver. Isso é superstição, na verdade, né? Porque a comida é a comida. Quando você ora, ela não transforma em nada. Na verdade, não está tudo igual. É o arroz, feijão e o ovo ali, e o que você tiver para comer. Você deu graça, está tudo igual. Não mudou nem o gosto. O tempero é o mesmo, está tudo igualzinho. Não mudou nada. E é o mesmo comida que o senhor deu, sabe? Se por um acidente, não estou dizendo que você deva fazer isso, mas vamos dizer que por um acidente vamos dizer, mas você esqueceu da graça. Nossa, esqueci da graça pela comida. E agora? Nossa, agora vai dar até diarreia. Não, irmão, não tem nada disso, não, sabe? Agradeço ao senhor agora, obrigado, senhor, perdão, né? A gente pede, no certo sentido, né, perdão para o senhor ter. Perdão que eu tenho no sentido, pede, reconhece, né, que errou, né, é a confissão, né? A gente pede perdão do esquecimento, se acontece, né? A gente, quando tem mania de costume da graça, a gente já mantém esse costume, graças a Deus, né? Mas é só por manter essa santificação. É isso que está falando. Não tem nada de superstição, não. Então, isso ele está falando da oferta que nós fazemos também. Ô, Lemão, Oi. eu lembrei de uma coisa que você falou, acho que você nem lembra, mas, assim, com sentido respeitoso, você falou isso, não depreciando as pessoas que são incrédulas ainda, mas que a diferença de um crente por um incrédulo, que às vezes ele vai alimentar como se fosse um animal, que coloca a comida lá e come, não tem o Senhor para orar com gratidão aquele alimento. Exatamente. Exatamente. Verdade, é aquilo que a gente fazia antes de converter, né? Sentava na mesa e, ó, mandava bala e às vezes ficava reclamando ainda, né? A gente, né? Às vezes ficava reclamando ainda da comida. Isso é uma coisa também que a gente tem que aprender no Senhor, sabe? Parar de ficar reclamando de comida, sabe? Porque não dá graça se ele ficar reclamando. Porque o Senhor deu aquilo. O que tem na mesa é aquilo? É aquilo que o Senhor deu para você, não é verdade? Para cada um de nós, de você, cada um de nós aqui, é aquilo que o Senhor deu. E o incrédulo, o que ele faz? Ele vai comer. Tem uns que ficam reclamando. Eu conheço pessoas que todo dia que vai comer reclama, gente. Incrível. Toda vez vai comer, reclama que a comida não sei o quê, que não sei o quê. O que é isso? Para, né? Então, nós devemos dar graça de comer, sabe? Comer do que tem e
Agora eu falo de marido, papai expor, né? Marido, pôs marido, ajuda os maridos aí. Ajuda a orelha dos maridos, a orelha dos maridos aí. Parar de reclamar da esposa também, né, gente? Eu, né, por favor, irmão, não estou sendo um exemplo, não, sabe? Mas eu aprendi isso do Senhor. Eu nunca reclamei da minha esposa se um dia estava sem sal, ou se um dia estava meio salgado. Eu nunca reclamei, graças a Deus. Eu nunca reclamei, porque ela fez, eu tenho certeza que ela fez com bom gosto. E só que ela errou no ponto ali, né? Então, isso estou falando, sabe? Nós agradecemos o Senhor que Ele dá, né? E para evitar, senão a gente começar. A gente é tão cabeça fraca que a gente começa a reclamar das coisas do que o Senhor dá para nós. Na verdade, o Senhor que está dando, não é o Senhor que está dando? Isso eu falei, está na mesa. Quem que deu? Foi o Senhor, né? Apesar de ser, assim, em certo sentido, os seus esforços, né? Resultado dos esforços, resultado da dona da casa que fez a comida, que merece um elogio, né? Coisa e tal, né? Tá tudo ali. Então, tudo isso tem o seu lugar, óbvio, né? A gente vai comer na casa de alguém, puxa vida, que você que fez, irmã, né? Foi, puxa, uma delícia isso aqui, né? Então a gente tem que dar elogio. Mas todo esse contexto, o que é? O Senhor que deu para nós, não é verdade? Então a gente tem que aprender a ser mais grato, né? Tem que aprender a ser mais grato do que ficar reclamando de tudo que tem, né? Ai, meu Deus. Em vez da graça por aquilo que tem, reclama daquilo que não tem, né? Então, é nesse sentido que o incrédulo faz. Por isso que eu falei, existe uma diferença muito grande. Não? O incrédulo come que nem o bicho come. O bicho... Você tem um exemplo, né, irmão? Não sei se foi nesse dia aí a mesma coisa, vou citar agora também. Que tem um irmão que foi num restaurante, sentou lá para comer, e tinha uma pessoa numa mesa sentado junto, assim, comendo lá, batendo papo, aquela coisa. Ele sentou na mesa, pegou o prato, abaixou, deu graças, né? Quieto, lógico, né? A gente dá graça. E outra coisa, irmão, nós damos graça para o Senhor, não damos graça para o Senhor. Perdão. Nós damos graças para o Senhor. Nós não damos graça para os outros ver que a gente está dando graça, não. Eu não penso que para dar graça é para os outros ver. Não é isso. Para ver que você é crente, não é isso. Nós damos graça para o Senhor. Só que ele deu graça para o Senhor, às vezes não tem como esconder, né? Vamos dizer assim, né? Não tem como esconder. Você vai dar graça e um da mesa lá viu que ele estava dando graça. Ele acabou de dar graça, o rapaz lá falou assim, ó, lá na sua terra, gozando dele, né? Tirando uma da cara, né? Lá na sua terra, todo mundo faz isso aí? Ele falou, não. Os cachorros, os bichaiados, tudo, ninguém faz isso, não, só os homens, só as pessoas. Já que ele quis gozar, o irmão deu resposta à altura, né? Então, é assim, realmente, né? Todo ser humano devia ser grato, porque isso faz parte da criação também, meu irmão. A criação, que eu digo, não da criação nossa família, da criação de Deus. É uma das coisas que interessante, uma das coisas que o homem vai dar conta na vida dele é como criador. Não é só como salvador, Deus salvador, é Deus criador. Isso nós vemos no Apocalipse também, que existe juízo no sentido da criação não reconhecer o Criador. Isso também é passível, né, de julgamento. Porque a criação deturpou o seu Criador, né? Tudo aquilo que ele fez, né? Que ele santificou. Né? Ele santificou para nós, embora o homem caído, ele santificou coisas. Né? Nós deveríamos ter como criação, olha que interessante, irmão. E como criação, nós vemos uma lástima que nós somos, que éramos, né? Que nós vemos como o mundo só tem aparência, num certo sentido, né? Mas para Deus é uma lástima, né? Porque não reconhece. Não reconhece como Deus Criador. Acha o céu bonito, a estrela bonita, o sol, o pôr do sol, até ver isso, graças a Deus, não tem como ver, né? Até isso é a consciência deles que mostra isso aí para eles, né? Que existe um Deus.
Mas o reconhecimento de sujeição e submissão, isso não tem. E assim é na sua prática diária também, nas suas refeições, né? Eles não reconhecem. Faz a festa, né? Bom, então é isso aí. O que mais? Vamos ver uma coisa. Oi? 1 Coríntios 7,14, que lá tem Certo. assunto lá do cônjuge, que é santificado, e também porque os filhos seriam imundos ou não, né? Tem essa E situação aí. você quer ler lá, irmão? Vamos lá, então. Marley, nosso leitor mor. Deixa eu abrir aqui, rapidinho. 7,14. É, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É. Então, por assim dizer, não tem nem que explicar, né? Nós vemos que é a separação, né, ou do marido que é crente, que santifica o seu lar. Por que santifica? Porque ele não permite, né? Ele não está permitindo coisas inconvenientes do Senhor dentro do recinto da casa dele. Ele santifica, né? Pelo convívio, as pessoas são santificadas. Por isso que fala que é santificado. E a esposa, sendo crente também, o marido se consente viver com ela, ele acaba sendo santificado também, né? E a gente fala dos filhos também são santos. Não diz que eles são salvos, diz que eles são santos. Por quê? Porque eles são santificados, eles são separados para o Senhor. No caso do ensino, você vai fazer o quê? Você vai ensinar a palavra de Deus na sua casa, não é assim? Nossos filhos, né, nós ensinar o caminho do Senhor, né? Santificado, eles não participaram do mundo. Graças a Deus, né? Nós nunca deixamos a gente, logicamente, dá as liberdades, né? Porque também não vai fazer deles uma criança com um problema psicológico, né? Às vezes tem crente aí que trata o filho de um jeito que cresce que o cara parece que tem problema psicológico, porque o pai nunca deixou chutar uma bola, nunca deixou fazer nada, né? Tem religião que é assim, né? Não pode, mas não pode é nada. Então a criança cresce, tem que crescer como um adulto já, entendeu? Imagina que isso, você vai criar um problema no seu filho, né? Mas dentro do contexto da santidade para o Senhor, então eles são santos, sim, você está santificando, ensinando eles no caminho do Senhor, aquilo que fala em Efésios, né? Ensinando o caminho do Senhor para eles e tudo mais, está santificando, né? Como diz outra vez, cortando certos laços, certas amizades, você tem que programar isso, porque seus filhos ainda não têm inteligência para fazer isso, então você tem que fazer por eles. E isso está fazendo o quê? Você está santificando eles, graças a Deus, né? Então é isso que ele está falando aí. Não é isso, Dal? Você queria falar alguma coisa disso aí também, não? Seria então, nesse sentido aí de sofrer uma influência, as pessoas seriam afetadas, né, pelo convívio, né, como o irmão está falando, né? Pela prática, né, que existe no lar, a pessoa acaba vivendo ali, né, vivendo dentro dessa santificação. Né? É o que acontece, Deus é o que acontece, né? Dá um exemplo disso. O irmão, uma vez, quando nós começamos a entrar, logo que nós entramos em contato com os irmãos da comunhão no mundo inteiro, né, graças a Deus, então os irmãos começaram a vir nos visitar. E um deles, um jovem ainda, um jovem bem querido, assim, bem dedicado para o Senhor, coisa e tal, ele veio nos visitar. E uma coisa
Ele falou numa reunião isso. Ele estava falando numa reunião e ele disse que... Como é que ele falou? Ele falou, um dia vocês viraram as costas para o mundo. Vocês viraram as costas do mundo para seguir o Senhor. Ele falou, eu não sei o que é isso. Eu já cresci num lar cristão, eu nunca tive que virar as costas para nada. Né? Entendeu? Então, é nesse sentido que os filhos são santificados. Eles não concorrem com a mesma devassidão do mundo, porque nossos pais não sabiam disso. A gente cresceu. Eu cresci no meu. Eu fazia parte daqueles que ele falou que um dia virou as costas para o mundo, porque eu perdi tudo. Meus amigos, tudo, não tinha nada que fosse que para o Senhor aproveitasse. Né? Cada um aí sabe que fez isso, sabe que é isso. Virou as costas para tudo. Até a família ficou olhando feio. Você perde tudo, né? Porque todas as suas convivências eram coisas errôneas, né? Uma vida que não convém para o Senhor. E daí você se converteu, você vira as costas mesmo. Você vai atrás do Senhor, você vai seguir o Senhor. Agora, os que são nossos filhos, né? Os filhos dos crentes, eles não sabem o que é isso. O que o irmão falou, eu não sei o que é isso. Olha, ele teve a sua infância normal, né? Como qualquer criança, mas no sentido de participação no mundo, não tem, mano. A família de crente não tem isso, não, pelo menos não deveria ter, né? Não tem, então a pessoa cresce e começa a dar seguir no Senhor, alguém que ele já conheceu lá, ele nunca, como falou, nunca teve que virar costa para nada, porque ele sempre foi um santo. Né? Nesse sentido prático, ele era um santo. É o que a palavra fala, seus filhos são santos. Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Livrar nossos filhos da corrupção desse mundo é uma maravilha. Lemão, Oi. em 1 Timóteo 2, verso 8, fala assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esse levantar a mão santa é porque vai sair poder, raio da mão dos varões aí, é? Como é que você falou, perdão? O que eu entendi? Esse levantar a mão santa é porque da mão dos varões vai sair poder, raio. É isso, é? Não é. Não é. Isso aí, então, tá vendo? É a santificação prática, né? É a santificação prática que outra versão ele fala não sem animosidades, né? Eu acho que fala uma coisa assim, que é a santificação prática realmente do cristão no meio eu entendo ali que é do seu convívio, né? Seu convívio, porque nós convivemos, né? Como é que fala o versículo aí? Em todo lugar, né? Nós temos um convívio com pessoas, né? E a nossa santificação prática, ela é testemunho, não somente palavras. Por isso que ele fala levantar a mão, né? Porque eu não sei muito bem esse sentido porque ele fala levantar a mão. Lógico que não é aquilo que não é isso que você está falando, lógico, né? Mas é no sentido prático de você entre os outros. Eu entendo isso aí, que é entre você e os outros, é o seu testemunho, não é só boca, não é boca, é a vida santa. Porque assim, lógico, vocês vão entender muito bem que se não tem testemunho, não adianta nada você falar ou fazer coisa, se não tem testemunho, tá sem força. E a gente pode fazer uma conexão desse versículo com a carta de Pedro lá, quando ensina que os maridos que não tratam bem suas esposas terão suas orações impedidas? Eu vejo assim, exatamente, eu entendo isso aí. Você começa a tratar mal sua esposa, que é o vaso seu, né, que é a parte mais próxima sua, você começa a tratar mal,
o senhor tem que tratar com você também, sabe? Isso é uma exortação muito séria para nós, né, irmão? Porque isso é hipocrisia, né? Verdade? Você, vamos dizer, você trata mal sua esposa, né? Digo você, digo nós, tá? Quando eu falo você, é nós aqui, eu também. Trata mal a esposa, não sei o quê, tem uma vida desregrada também na sua vida comum aí, né? Na vida comum, uma vida desregrada, coisa e tal. E vai querer, às vezes até na assembleia, falar alguma coisa. Puxa, aquilo é uma vergonha, né? Não importa de onde, até não importa nem de onde se crente seja, não é só da Assembleia, né? Não importa de onde, porque eu conheci também uma pessoa que era um crente, né? E, inclusive, na denominação dele, ele tinha uma posição lá, coisa e tal, e a gente se dava muito bem, graças àquela coisa, graças a Deus já tinha um relacionamento, assim, até que saudável, coisa e tal, até que um dia saiu um escândalo na vida dele, porque ele tinha uma outra família, tinha uma outra mulher, tudo. O cara era um ancião lá no lugar, virou um bafafá, ou seja, um cara hipócrita, né? É verdade. Eu não estou dizendo que nós estamos dentro desse plano aí, né? Não estou exagerando, né? Porque aonde a gente pode chegar, inclusive. Mas ele pode chegar, isso aí, nós temos uma vida que não é coerente e quer falar, quer ensinar, quer. Né? O senhor tem que tratar, né? O senhor uma hora vai botar o dedo para parar com isso aí, né? Então, isso é a prática, realmente é a prática. Agora, existe a santificação definida, né? Isso aí é Hebreus. Eu sei que no nosso horário, né, irmão? Já passou do horário, né? Tem um extra já preparado aqui, viu, irmão? Hebreus 10, 10. Irmãos, deixa eu falar outra coisa. Hebreus 10, 10. Mas eu vou falar outra coisa. Estou citando um versículo aqui, um versículo ali, para dar exemplos, tá? Mas tem vários que aplicam-se à mesma condição, tá? Não estou dizendo que só são esses versículos. Pelo contrário, se pegar, tem uma lista, né? Só que nós temos que separar aonde que eles vão se encaixar. É isso que eu estou dizendo. Às vezes pegando só um versículo, né? Agora aí Hebreus 10, 10, ele fala desse sentido aqui, ó. Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso. Então, isso aí o que que é? Isso aí é a santificação posicional. Isso aí não tem progresso, vamos dizer assim, não tem progresso, ela é estável, entendeu? É aquilo que o Senhor fez por nós. E tem muitos mais versículos, Romanos e tudo mais, tem vários versículos que mostra a nossa santificação na qual o Senhor nos santificou. Então essa não tem progresso, essa não tem mudança também. Nem muda e nem tem que ter progresso. Ela é aquilo. Nós somos santos nesse sentido que o Senhor nos fez santos, né? E essa posição. E isso não tem mudança. Então, nesse sentido, existe a santidade também, existe, graças a Deus. Essa é imutável. Agora, existe a santidade prática, que é de Pedro e outros que nós já lemos aí, que nos fala que daí sim. Né? Romanos fala também, alguns versículos, que existe uma progressão. Você deve crescer na santificação. Né? Você tem que se aperfeiçoar na santificação. E muitos pensam que essas palavras estão conectadas com a salvação, com a posição. Não é isso. É nós aqui. É a condição, não posição. Então, existe a santificação posicional, existe a santificação condicional, que é a nossa condição aqui nesse mundo. Então, isso depende de nós, do exercício e tudo mais. Então, estou citando um pouco isso para a gente entender separação e de santificação, né? Então, aquilo que Cristo fez por nós é imutável. E tem uma outra santificação que nós não falamos, que é a santificação, aí que está, agora é dentro do sistema, né? Dentro do sistema. Isso é Timóteo capítulo 2, tão conhecido, né? Timóteo capítulo 2,
do apartar-se, né? Aquilo é santificação também. E a purificação, lá é chamado de purificação, aquele que a si mesmo se purificar dos vasos de desonra, será um vaso de honra. Então, existe uma purificação. Vocês lembram desse versículo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20, 21, 22, mostra a santificação no sentido da purificação daqueles que professam o nome de Cristo. É o da grande casa, purificação dentro dessa grande casa, a purificação dos vasos. Que, graças a Deus, nós entendemos o que é isso, né? Muitos falam isso, mas não entendem o que é isso. Infelizmente, né? É lido também dentro do arraial, mas falam coisas que, na verdade, não fala nada, porque não sabem o que é isso. Se soubesse, sairia, né? Então, graças ao Senhor, o Senhor deu luz para nós entender que nós temos que sair apartar-se dos vasos. Isso o que é? Isso é uma santificação também, tá? Isso faz parte de uma palavra chamada santificação. E isso aí faz parte do progressivo também. Não é uma coisa estável, né? É progressivo. Porque é o caminho que a pessoa trilha para fazer essa purificação. Então, falando outra vez, existe a purificação no sentido de santificação posicional e a condicional. Condicional realmente é nós que temos que ir buscando a força no Senhor, né? E nos purificarmos e nos santificarmos. Então, eu dei uma resumida, na verdade, irmãos, né? Nós estamos aqui dando uma resumida do que são os pontos, né, de santificação. Agora, os versículos são vários, inúmeros, né? Inúmeros, pode dizer, né? São bastantes. Lemão, não sei se dá para você comentar rapidamente aí, para terminar, sobre a santificação prática, né, que a gente falou muito aqui, né, hoje. Eu estou lembrando aqui do profeta Ageu, no capítulo 2. Você se lembra, né? Isso. Do profeta Ageu, que fala sobre, né, o levar a carne, né? Aquela. Eu queria perguntar o seguinte: a santificação prática, estou fazendo uma pergunta assim, né? Para ver se ajuda os irmãos a entender melhor. A santificação prática nos torna imune ao pecado, né? Baseado no que a gente, né, naquilo que o profeta Ageu fala e no que você já falou, comentou aí também. Só para dar mais esclarecida para os irmãos, porque às vezes a pessoa pensa, porque está num caminho de santificação prática, ela pode agora, vamos dizer assim, se expor a situações que podem levar ela a pecar, porque ela agora está santa e está, né, numa vida de santidade e tal. Entendeu, irmão, Lemão? Aí a pergunta é mais ou menos essa. A santificação prática nos torna imune ao pecado, a ponto de a gente poder, né, ter um contato, ter uma aproximação, vamos dizer assim? Não pode não, irmão. Você usou Ageu, né? E realmente é um princípio lá para nós, prático aqui. Nas cartas de Paulo também fala isso das associações, né? Com coisas que aparentemente são inofensivas, né? Ele chama ela de coisas lícitas, inclusive, né? Até de coisas lícitas, nós devemos tomar cuidado, né? Nós que devemos. Ali não fala quais são, ele não está apontando, né? Lá ele não está apontando quais são. Qual que é? Ô, alemão, qual que é? Não sei qual que é. Lá ele está falando de cada um de nós. Nós sabemos aquilo que muitas vezes é lícito, mas não convém. Por que não convém? Porque você vai ser enredado por aquilo. O inimigo vai usar aquela coisa lícita para te enredar e te levar a uma queda, muitas vezes até uma queda não pequena. Então, é nesse sentido que Ageu fala lá que ele não deve tocar nas coisas imundas, porque você não vai passar santidade. Agora, a impureza vai passar. Os irmãos que conhecem esses versículos aí do capítulo 2, ele está falando justamente o que Paulo fala também, né? Que santidade não passa
Nós não passamos santidade. Nós, perdão, nós, no caso da família, né? Por isso que eu falo, cada caso é um caso, né? Porque na família nós passamos santidade, nós santificamos nossos filhos, não que nós passamos santidade, né? Não existe essa superstição aí, que nem o irmão citou, vai levantar a mão porque para sair alguma coisa da mão, não vai sair nada, né? Nem é para levantar a mão também, aquilo é simbólico, né? Mas porque essas coisas não passam. Você pode instruir, você pode ensinar, né? Você pode, nos filhos, você pode pegar pela mão, né? E falar não, né? Vamos dizer assim, você guiou seus filhos, pegava na mão então nesse sentido sim, né? Nós passamos santidade, instruímos santidades, né? Mas no caso da vida prática, a gente não passa santidade, não. Sabe? Agora, a impureza daqueles que a gente tem contato, tem que tomar cuidado, porque a impureza passa. Né? É isso que ele está falando lá. E é o que Paulo fala, inclusive, falando outra vez, de coisas lícitas, irmão. Se deixar dominar por coisas lícitas, você também vai ser enredado. Tem que tomar cuidado, é um julgamento. E isso é individual, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Espero que ninguém vai pensar que eu estou falando que o Mário já falou esses dias atrás, nesse grupo mesmo, falando nessa live, nesse canal. Não estou falando que está tudo bem assistir televisão. Né? Não estou dizendo que televisão é alguma coisa boa, né? Mas assim como também, né, que nós estamos na mão aqui, eu estou falando com vocês através do meu telefone. Tem aqui o computador do meu lado, aqui, ó, se quiser, eu vejo qualquer coisa aqui. Então, essas coisas nós temos em nossas mãos, que são coisas lícitas e muitas vezes necessárias, porque nós estamos hoje aqui, ó, isso aqui é necessário. Se eu não tivesse isso, essa ferramenta, a gente não estava nem falando as coisas do Senhor, né? Eu não estaria participando com vocês. Então, é uma coisa boa e é uma coisa lícita. Mas eu devo o quê? Tomar cuidado, porque essa própria coisa lícita aí, que é uma coisa boa, ela pode ser um tropeço. Né? Quantos irmãos que eu já ouvi falar, né? Estou dizendo que foram tantos, mas não foi um nem dois, né? Que me falaram que tiveram que orar e fechar o computador e eu ficar orando até o senhor tratar com ele, porque cada vez que ele abria o computador, ele era fortemente tentado a entrar na internet para ver bobagem, né? Então, isso estou falando, sabe? Ainda que sejam coisas, como eu falei, até assistir uma coisa normal, né? Vamos assistir filme. Filme bom, não tem nada a ver com filme. Tem que tomar cuidado, você não ficar lá perdendo o seu tempo. Não estou dizendo que você não deve, pelo contrário, eu também, às vezes, eu quase não assisto, não tenho tempo. Minha esposa fala, você nunca assiste, você começa a assistir, você dorme, porque eu assisto à noite, normalmente antes de dormir que eu vou assistir alguma coisa, né? Eu não consigo, para pegar sono, eu não consigo ler, ficar ouvindo, não consigo. Então, assisto qualquer coisa na televisão. Né? Agora, imagina se eu ficar lá, sem televisão. Ah, não tem nada para fazer. O que eu vou fazer? Sem televisão. Ah, gente, você vai se enfraquecer, né? Por causa do quê? Por causa de televisão. Ah, que vocês não, não está assistindo nada. Não tem nada de bobagem, não tem pornografia, não tem nada. Mas é perder tempo, gastou seu tempo à toa, né? Jogou fora, então você fica enredado. Então, quem tem que mandar, é isso que Paulo está falando, né? Porque eu falo assim, nem todas as coisas convêm, e ele fala, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei. Ele fala, eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Ou seja, é você que tem que mandar. Entendeu? Não é verdade? Então, você que tem que ter o poder de falar até aqui sim, até aqui não, e sabe, botar Isso é individual. Isso é individual. É coisas suas, nossas coisas individuais, das quais nós sabemos se nós podemos ou não. Até quanto também nós podemos ou não. Então, nesse sentido, sim. Essa santificação, ela, puxa, é muito influente. Ela é muito influente.